Você já enfrentou desafios que pareciam impossíveis de vencer? Momentos em que tudo parecia desmoronar e você não via uma saída? A história de Davi e Golias vai muito além de um simples confronto entre um jovem pastor e um gigante. Neste vídeo, vamos explorar o significado espiritual da coragem, como a fé inabalável de Davi transformou um cenário desesperador em uma vitória inesperada, e o que isso significa para a sua vida hoje. Vamos revelar lições profundas sobre como enfrentar medos gigantescos e sair vitorioso, independente do tamanho do problema. Você descobrirá que coragem verdadeira não é a ausência de medo, mas a decisão de seguir em frente, mesmo quando as circunstâncias dizem que você não vai conseguir. Este vídeo é um guia para fortalecer sua fé e encontrar a coragem espiritual necessária para superar qualquer desafio que você esteja enfrentando. Você sente que está diante de um gigante em sua vida? Que seus problemas são maiores do que você pode suportar? Então fique conosco, porque vamos desvendar juntos o que torna alguém verdadeiramente corajoso e como você pode aplicar essas lições para transformar a sua realidade. Vamos lá! A sensação de enfrentar desafios que parecem impossíveis é algo que todos conhecem, não é? Aqueles momentos em que as dificuldades se acumulam e parece que não há saída. Quando Davi se deparou com Golias, ele estava diante de um desses desafios monumentais. Golias, com sua figura imponente e experiência em combate, representava o medo encarnado. Mas Davi, apesar de ser apenas um jovem pastor, tinha algo que o gigante não possuía: uma visão espiritual clara. Ele não via apenas um inimigo gigantesco, mas um obstáculo que, com coragem, poderia ser superado. Da mesma forma, quando enfrentamos nossos gigantes pessoais como dívidas, problemas familiares ou crises emocionais, a história de Davi nos lembra que a chave não está no tamanho do desafio, mas na perspectiva que adotamos diante dele. No confronto entre Davi e Golias, a fé do jovem pastor o fez enxergar além do visível. Ele não confiou apenas na própria força ou em armas poderosas. Na verdade, ele escolheu enfrentar o gigante armado com a coragem que brotava de sua confiança espiritual. Esse exemplo nos ensina que, muitas vezes, a solução para os nossos maiores problemas não está no que é evidente, mas em uma força interior que desafia as circunstâncias. Pense na última vez que você se sentiu encurralado, talvez no trabalho, em um relacionamento ou até mesmo em questões de saúde. Assim como Davi, você pode encontrar coragem ao redirecionar seu foco para aquilo que fortalece sua fé e determinação, sem se deixar intimidar pelo tamanho do desafio à frente. O enfrentamento de Davi não foi um ato impulsivo, mas uma decisão consciente de não se render ao medo. Ele foi motivado por algo maior que ele mesmo, uma confiança inabalável em que não estava sozinho. Isso é o que torna a história tão poderosa e relevante até hoje. Quantas vezes você já desistiu antes mesmo de tentar, pensando que o desafio era grande demais? A lição de Davi é um convite a todos nós, para olharmos para nossas dificuldades, sob um ângulo diferente, com coragem e visão espiritual. Cada gigante que se apresenta na vida pode, na verdade, ser uma oportunidade para revelar uma força que talvez você nem soubesse que tinha. E, assim como Davi, talvez você também precise apenas de uma pedra, um gesto de fé, ou um pequeno passo de coragem para derrubar o impossível. A coragem verdadeira não é aquela que surge apenas quando tudo está a nosso favor, mas sim quando as circunstâncias são adversas e o medo tenta se instalar. Davi nos mostra que coragem espiritual vai além da simples bravura. Ela nasce de uma confiança profunda em algo maior. Em um cenário onde todos viam apenas derrota, Davi viu uma oportunidade para demonstrar fé. Ele não era mais forte, mais rápido ou mais bem preparado que Golias, mas sua coragem estava enraizada em uma visão espiritual que lhe permitiu ver além do aparente. E é exatamente isso que podemos aplicar hoje. A coragem que vem da fé tem o poder de mudar o rumo de qualquer situação, por mais difícil que pareça. Davi nos ensina que a coragem espiritual é a capacidade de agir mesmo quando a lógica sugere o contrário. É acreditar que, apesar do que os olhos veem e o coração sente, há uma força superior guiando cada passo. Quando ele se dispôs a enfrentar Golias, Davi não ignorou o tamanho do desafio, mas escolheu focar naquilo que sabia ser verdadeiro para ele, sua confiança em Deus. Em nossa vida cotidiana, essa mesma coragem pode se manifestar em decisões que desafiam o senso comum, seja começar um novo projeto,
sair de um relacionamento tóxico, ou simplesmente dizer não quando todos esperam um sim. Esses atos de coragem, por menores que pareçam, carregam um impacto espiritual que pode mudar destinos. A vitória de Davi sobre Golias não foi só física, mas principalmente espiritual. O que parecia uma vitória improvável foi, na verdade, o resultado de uma fé inabalável que o manteve firme mesmo nos momentos mais críticos. Hoje, a história de Davi nos desafia a examinar nossas próprias vidas, quais são os gigantes que estamos enfrentando, e como podemos encontrar a coragem espiritual necessária para vencê-los. A resposta pode não estar em nossas habilidades ou em nossos recursos, mas na maneira como escolhemos confiar em algo maior. É uma jornada de transformação, onde a coragem espiritual se torna a bússola que nos orienta, quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. A história de Davi e Golias revela que a coragem verdadeira não se trata de não sentir medo, mas de continuar apesar dele. Davi sabia que estava diante de um adversário imenso, um guerreiro treinado e imponente, mas ele também sabia que o medo não precisava determinar suas ações. Muitas vezes, na vida, nossos maiores medos são como Golias, gigantes que nos paralisam e nos fazem duvidar de nossa capacidade. Mas, como Davi, temos a escolha de usar o medo como um combustível para avançar. A decisão de seguir em frente, mesmo quando tudo parece impossível, é o que define a coragem espiritual, é confiar que, apesar da tempestade, há algo maior que sustenta cada passo. Davi não ignorou o medo, ele o encarou de frente, reconhecendo o desafio, mas recusando-se a deixar que isso o dominasse. A coragem espiritual é essa capacidade de olhar para o medo nos olhos e, ainda assim, dar o primeiro passo. Cada um de nós enfrenta desafios que parecem maiores do que podemos suportar. Desde crises financeiras até diagnósticos inesperados, ou até mesmo momentos de dúvida profunda sobre o futuro. Nesses momentos, lembrar que a coragem verdadeira não exige a ausência de medo, mas a presença da fé pode ser a chave para continuar. É sobre avançar, mesmo que o coração esteja acelerado e as mãos tremam. Essa coragem que Davi demonstrou não é uma qualidade reservada para heróis bíblicos. Ela está disponível para qualquer um que escolha confiar e agir. Quando a vida apresenta obstáculos aparentemente intransponíveis, é fácil ceder ao desespero. Mas Davi nos ensina que o verdadeiro valor da coragem está em agir, mesmo quando a lógica diz que não há chance de vencer. Você pode aplicar essa lição de forma prática, ao invés de fugir dos desafios, enfrente-os com passos pequenos, mas firmes. Defina um objetivo por vez e avance, sabendo que a vitória nem sempre é imediata, mas ela chega para aqueles que persistem com coragem espiritual. Assim, cada pequeno avanço se torna um testemunho de que, mesmo diante de gigantes, é possível sair vitorioso. Todos nós, em algum momento, nos deparamos com um Golias, aquele desafio que parece intransponível, maior do que nossas forças, e que nos faz questionar se seremos capazes de superar. Quando Davi enfrentou o gigante, ele tinha total consciência do tamanho do problema. Ele não minimizou o perigo, mas escolheu uma abordagem que muitos ignorariam. Ele olhou para dentro de si, buscando a coragem que vinha de sua visão espiritual. E essa é a primeira lição para qualquer um que sente que está diante de um desafio insuperável. A coragem que transforma vidas começa com a decisão de não ignorar o problema, mas de enfrentá-lo de frente, com a convicção de que há forças maiores que estão ao seu lado. Quando os problemas parecem maiores do que podemos suportar, é fácil sentir que estamos sozinhos nessa batalha. Davi, no entanto, nos ensina que a verdadeira coragem espiritual está em confiar, mesmo quando o mundo diz que não há saída. Ele não estava sozinho ao encarar Golias. Ele tinha algo que não podia ser visto pelos olhos dos outros, uma fé inabalável. Nos momentos de crise, quando a vida lança desafios que parecem esmagadores, a força que buscamos pode estar em nossa espiritualidade, em nossa capacidade de acreditar que há mais do que aquilo que é visível. Ter coragem é muitas vezes uma questão de confiar no invisível, no que não se pode medir ou calcular, mas que tem o poder de transformar. Davi nos mostra que o que torna alguém verdadeiramente corajoso é a disposição de agir, mesmo quando as chances parecem mínimas. Ele não esperou que as condições fossem ideais para atacar. Ele agiu quando ninguém mais teve coragem de fazê-lo. Na vida, essa mesma coragem é necessária. Ao invés de esperar pelo momento certo para agir,
ou até mesmo que os problemas simplesmente desapareçam, é preciso assumir o controle e dar o primeiro passo. Pode ser algo simples, como buscar apoio, pedir ajuda, ou até mesmo começar uma mudança pessoal. A ação, por menor que seja, é o que diferencia aqueles que enfrentam seus gigantes daqueles que continuam paralisados pelo medo. Você percebeu que, assim como Davi, a verdadeira coragem não se trata de ser mais forte ou mais preparado, mas de confiar em algo maior do que o medo? E agora, a questão que fica é: o que você vai fazer com esse conhecimento? É fácil ouvir uma história como a de Davi e Golias e achar que é apenas uma lenda antiga. Mas a verdade é que esses ensinamentos ainda têm o poder de transformar vidas hoje. Quais são os gigantes que você tem permitido que dominem a sua vida? O que te impede de pegar a funda e enfrentar aquilo que parece impossível? A decisão de agir com coragem espiritual está em suas mãos, e talvez o maior desafio seja acreditar que você também pode vencer, assim como Davi. Você está disposto a dar o primeiro passo para derrubar seus próprios gigantes? Talvez seja o momento de mudar a forma como você encara os problemas, confiando não nas circunstâncias, mas na força espiritual que está disponível para você. Essa é a coragem que vai além da lógica, que desarma o medo e transforma situações desesperadoras em vitórias inesperadas. Pense nas áreas da sua vida onde o medo tem paralisado suas decisões. Como seria a sua vida se, ao invés de recuar, você escolhesse enfrentar esses desafios com a coragem de Davi? Faça hoje o compromisso de transformar suas dificuldades em oportunidades para crescer espiritualmente e emocionalmente. Se você sente que essa mensagem trouxe algo de valor para a sua vida, inscreva-se no canal e ative as notificações. A cada novo vídeo, vamos continuar desvendando histórias que podem mudar a sua forma de ver o mundo e te preparar para enfrentar qualquer gigante que apareça no seu caminho. Afinal, o conhecimento é apenas o primeiro passo. O que você fará com ele é o que vai definir a sua jornada. Então, está pronto para ser o Davi da sua própria história?